Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Agora ficou meio sombreado aqui, filho. E como alguns irmãos e irmãs estão fazendo, à medida que você encontrar, põe-se de pé para nos acompanhar na leitura da palavra do Senhor. Aqui agora ficou ótimo para mim aqui. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Está aí no Antigo Testamento, profeta menor. Amém? Ele é antes de Sofonias. Aí tu vai dizer, me ajudou muito agora, pastor. Olha o índice da sua Bíblia no Antigo Testamento, quem tiver com dificuldade. Está no Antigo Testamento, Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Amém? Deixa eu só esperar os adolescentes levantarem. Continua aguardando os adolescentes levantarem. Isso. Riquezas da minha vida. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18 dizem assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos ler mais uma vez? Acompanha comigo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia, ainda assim então, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Coloca a tua Bíblia aberta mesmo aí na cadeira, dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Pode tomar teu assento. Eu estou muito, mas muito feliz com Deus, com essa palavra que Ele nos deu. A palavra que está sendo gerada, ministrada no nosso coração há alguns dias. E eu queria que você prestasse bastante atenção e nem fechasse a sua Bíblia não, ficasse com ela aberta aí. Porque temos um recado de Deus para você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, não fale comigo, porque o meu Deus agora está falando comigo. Amém? Eu quero comunicar às crianças que eu trouxe um estilingue e umas pedras igual Davi. E eu sou melhor, irmão. Cresci no meio do mato. Eu sou bom de teco para chuchu. Brincadeira. Mas um dia eu vou trazer. Irmãos, eu estou muito feliz. Vocês perceberam, né? Que eu estou muito feliz. Porque o Deus me deu essa oportunidade de compartilhar essa palavra com vocês. E o tema dessa palavra, ela é o seguinte. É assim, sempre há uma escolha. Fala assim, sempre há uma escolha. Irmãos, sempre há uma escolha. Sempre existe no mínimo dois caminhos. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje aqui. Queridos, Abacuque profetizou nos tempos em que o povo judeu estava sendo assolado pelos caldeus. Quando você vai ver Abacuque a partir do capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que o povo judeu estava sendo assolado, estava sendo perseguido, estava sendo perturbado, estava sendo oprimido pelos caldeus. Havia uma perseguição ali. É nesse contexto que o profeta Abacuque vai profetizar e começa a profetizar. Só que quando você continua lendo, você vai ver que é o próprio Deus quem levanta os caldeus contra os judeus.
Quando você vai ler Abacuque do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai entender, você vai perceber que os judeus estão sendo perseguidos, oprimidos pelos caldeus, mas você vai observar que é o próprio Deus quem levanta os caldeus para trabalhar e oprimir contra os judeus. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nem sempre o que é ruim, que está acontecendo comigo e com você, procede do inimigo. Nem sempre aquilo que é ruim, que está acontecendo na minha vida, ou na sua vida, na nossa vida, vem do inimigo, é perseguição do inimigo. Pelo contrário, pode ser consequência de desobediência. E sabe de uma coisa? Na maioria dos casos é. Porque mais uma vez, quando você lê o livro de Abacuque, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que os caldeus estavam perseguindo os judeus, porque os judeus estavam em desobediência contra o Senhor. Então, como eu disse e repito, nem sempre aquilo que de ruim acontece comigo ou com você é perseguição do inimigo, pode ser só consequência de desobediência. Provérbios capítulo 22, verso 8, fala que o que semeia injustiça colhe desgraça. Isso fala da lei da semeadura. Provérbios 22, 8, o que semeia injustiça colhe desgraça. Oséias capítulo 8, versículo 7 fala, porque semeiam ventos, então colherão tempestades. E Gálatas capítulo 6, verso 7, que é o texto mais conhecido sobre a lei da semeadura, fala, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Então, a lei da semeadura, ela existe e ela é bíblica. Significa que eu vou colher segundo aquilo que eu semeei. Eu vou colher segundo aquilo que eu plantei. E eu sempre digo isso aqui na igreja, eu não posso plantar jaca e querer colher figos. Plantar um pé de manga e querer colher morangos. Não, querido, eu tenho que colher exatamente daquilo que eu plantei. E ninguém vai poder colher daquilo que eu plantei em meu lugar. Eu que plantei, eu que vou colher. De maneira que se eu não estou gostando dos frutos que eu estou colhendo, eu tenho que escolher melhor a semente que eu venho semeando. Porque, querido, a semeadura ela é opcional. Como assim? Eu posso escolher a semente. Fala assim, eu posso escolher a semente. Então a semeadura é opcional. Como assim? Eu tenho opções de escolha daquilo que eu quero semear. Mas, querido, a colheita não é opcional. A colheita ela é obrigatória. Como assim? Eu preciso colher segundo a semente que eu plantei. Então, se eu não estou gostando do fruto que eu venho colhendo, eu tenho que escolher melhor a semente que eu venho semeando. Ok? O que está acontecendo aqui com o povo judeu, no tempo, irmão João, que o profeta Abacuque foi levantado para profetizar, é exatamente isso, fruto de semeadura. Porque o texto é muito claro dizer lá que o povo estava andando em desobediência e por consequência disso o Senhor levantou os caldeus. Então fala assim, perseguição também pode ser consequência de desobediência. Então, o povo estava colhendo aquilo que semeou. Agora, pastor, o que de tão ruim estava acontecendo? A Bíblia vai dizer que o direito estava pervertido. Como assim? O direito estava pervertido. A justiça ética não estava acontecendo. Parecia que os ímpios estavam prevalecendo contra os justos. Não se via a justiça acontecer. Parecia que os ímpios estavam prevalecendo contra os justos. Parecia que somente quem fazia algo errado prosperava. E quem era justo só padecia. Quem já falou assim, poxa, mas eu sou crente, sou dizimista, eu não falto culto, sou da célula, estou na escola de líderes, e olha como é que está a minha vida. E olha a vida daquele ímpio. E a gente começa a querer fazer comparação sobre eu mereço mais a bênção do que aquele que não faz o que eu faço. E a bênção não tem nada a ver com isso, porque Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que a bênção do Senhor seguirão e alcançarão. Quem? Aqueles que atentamente ouvirem a voz do Senhor nosso Deus e a obedecer. Mais uma vez, se eu obedecer, plantar obediência, eu vou colher a bênção do Senhor. Então, o negócio estava complicado lá no meio do povo judeu naquele tempo. E aí, o que fazer quando tudo parece mal?
O que eu faço então? O que o povo judeu tinha que fazer naquele tempo? Ou você, ou nós, ou a nossa igreja, ou o nosso estado, ou a nossa nação? O que nós temos que fazer quando tudo nos parece mal? Parece que o direito está pervertido e parece que o contexto está bem atualizado. Parece que só o ímpio se dá bem e aquele que serve ao Senhor não está conseguindo crescer, prosperar. E você trabalha, não vê o resultado do seu trabalho. Parece que as coisas não estão alinhadas a favor do povo de Deus. O que eu posso fazer nesse contexto? Por quê? Porque quando eu estava ali no meu tempo de reflexão, o Senhor me dando essa palavra, o que veio ao meu coração é o seguinte, que tem gente que acha que entrou para a igreja, tudo vai melhorar. E vai. Mas não vai melhorar segundo o seu juízo de valor. Vai melhorar segundo o que a palavra diz. E são coisas que podem caminhar completamente de lados diferentes. Porque tem gente que pensa que está na igreja, vai tudo mudar. Olha só, irmãos, estar na igreja é muito bom, sim ou não? Eu amo estar na igreja, eu amo estar na igreja, congregando com você, eu amo. É minha vida. Se eu pudesse, eu passava mais tempo fazendo isso do que eu consigo hoje. Ok? Eu amo estar na igreja. Mas estar na igreja não quer dizer que tudo será um mar de rosas. Porque tem gente que pensa que vai ser assim. Existem pessoas que falam assim, ó, depois que eu entrei para a igreja, parece que tudo que ficou mais difícil. Eu entrei para a igreja, pensei que tudo ia melhorar, e agora só piorou. E aí, a gente eu vou orar essa caixa, irmão, porque eu sou desses. E aí, irmãos, a gente pensa que não vai acontecer nada de ruim só porque eu estou na igreja. Na verdade, quando eu estou na igreja, eu começo a perceber o que de ruim já acontecia na minha vida, que eu não percebia antes. Por quê? Porque antes, quando eu não estava na igreja, eu estava morto no mundo, e defunto não sente dor. O mundo jaz do maligno, e eu estava no mundo, eu estava morto naquele mundo onde o inimigo, o capiroto, o capeta lá, o Satanás, ele é o governante das trevas do mundo, ok? Ele governa lá. Eu estava naquele mundo morto, então eu não sentia dor. Acontece quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eu nasci de novo. E quem nasce de novo significa que está vivo. E então eu começo a sentir as dores de estar vivo. Eu começo a perceber algo que eu não percebia. A perseguição do maligno vem e eu começo a sentir. Por que eu não sentia antes? Porque antes eu estava morto, agora eu estou vivo. Aleluia! Então você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O que acontece? Automaticamente o seu espírito que estava morto, amortecido, ele é vivificado. Esse é o nascer de novo. Você é uma nova criatura que está viva. Aleluia! E você vai sentir a guerra desse mundo, nesse mundo. Porque já ensinamos aqui, não existe guerra de luz com trevas, sim ou não? Hoje não mais. A guerra foi vencida na cruz. Se a gente apagar as luzes ali e acender de novo, tu não vai ver uma competição de cabo de guerra, das trevas prevalecendo no momento e a luz no outro. Não, acendeu a luz, acabou a treva, é instantâneo. Porque as trevas estão derrotadas diante da luz. A guerra que existe agora é que eu, que nasci de novo, que sou um espírito nascido de novo, que tem uma alma, habito num corpo corruptível, que não nasceu de novo. Esse corpo aqui, ele tende para o pecado, porque quando Cristo vier buscar a igreja, a Bíblia nos ensina que esse corpo vai ser glorificado, então não será mais um corpo corruptível. Significa que eu nasci de novo, mas essa matéria não, e é por isso que eu sinto dor. Está comigo, amém? Não? É Bíblia, ciência, é tudo junto aqui. Aleluia. Gente, você não sabe a alegria que está invadindo meu coração. Você não tem noção. Nós vamos ficar aqui até às 3 horas da manhã, amém? Amanhã já é quinta, véspera de sexta. E aí a gente vai, amém? O Senhor renova a nossa... Quem já foi para a vigília, saiu 5 horas da manhã e 6 horas estava pegando ônibus para trabalhar e estava inteiraço. É isso aí, irmão, é desse jeito. Mas não vai ser vigília não. Então a gente fala assim, poxa, por que as coisas pioraram? Eu vou sair da igreja, porque eu estava na igreja, não tinha perseguição, agora eu tenho. Porque quando eu estava no mundo,
E aí a irmã vai dizer que não era da igreja, agora é. Eu estava no mundo, e aí eu ia para a porta do bar, eu bebia, eu fazia, eu andava para lá, meu marido não dizia nada. Agora ele implica porque eu estou vindo para a igreja. E é uma coisa que realmente não tem cabimento. A pessoa, o irmão ou a irmã está vindo para a igreja, e aquele que antes não implicava, porque aquele irmão ia para a porta do bar, implica porque agora o irmão está vindo para a igreja, cara. Que é isso? Você nasceu de novo e está comandando o mundo. Jesus Cristo falou, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Outra tradução fala assim, tenham coragem. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, ei, tenha coragem. Sabe quem está falando isso, irmã Graça? Tenha coragem. É Jesus que está falando. Ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem. Ele bate no peito e fala assim, eu venci o mundo. Aplauda Jesus. Ele venceu. Ele venceu, Jefferson. Ele venceu. Mundo, você perdeu. Mas essa carne é podre como o mundo, por isso que há essa guerra, amém? Está entendendo? A aflição está na carne, amém? Aleluia. Então, estar na igreja não quer dizer ter ausência de problemas. Fala, estar na igreja não quer dizer ter ausência de problemas. Traduzindo para hoje, João lá 16, no mundo haverá treta, mas eu venci a treta com a marreta, pá! Jeová, irmão, pisou na cabeça da serpente, foi no inferno, tomou a chave da porta do inferno, da mão de Satanás, e falou assim, nem na tua casa tu manda, capiroto. É por isso que na salvação nós somos resgatados do inferno. Porque se Jesus não tivesse tomado a chave, a gente não ia conseguir ser salvo, porque ia continuar preso no cativeiro. Tu tá entendendo isso? Aí ele falou assim, eu tomei a chave. Não compete mais a você, Satanás, dizer quem vai ficar preso ou não. Compete a eles me aceitarem como Senhor e Salvador. E quando me aceitarem como Senhor e Salvador, eles saem do cativeiro. Porque Satanás não pode deter a tua salvação. Por isso que ele tomou a chave. Gente, isso é lindo. Por isso que ele tomou a chave da mão de Satanás. É por isso que eu digo que o demônio é igual um cachorro vira-lata. Ele vai rosnar, mostrar o dente, vai fazer que vai te morder. Se tu correr, ele corre atrás de você. Agora, se tu correr atrás dele, ele vaza por 7 caminhos. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, eita Deus, o que é isso? Então estar na igreja não quer dizer ter ausência de problemas, amém? Estar na igreja significa dizer que quando nos jogarem na cova dos leões, Jesus vai estar lá com a gente. Significa dizer o quê? Quando nos lançarem na fornalha aquecida 7 vezes mais, o 4º homem da fornalha vai estar lá. Significa dizer o quê? Quando estivermos cercados por Faraó e seu exército, e na frente só temos o mar, ele nos dará uma ordem para tocar no mar e passaremos a pés secos. Aleluia. Significa o que estar na igreja? Significa o seguinte: quando estivermos no barco onde Jesus não está, basta clamarmos. Se a onda começar a entrar no barco e querer afundar o barco, basta clamarmos e ele virá andando sobre as águas. Estar na igreja significa o seguinte: quando estamos no barco da nossa vida, onde as ondas continuam batendo, e nesse barco Jesus está, e a gente tiver medo, basta clamar por ele que ele faz a tempestade cessar. Em nenhum desses textos o povo foi livre do problema, mas teve Jesus com eles no problema. É isso que você precisa entender, crente. Você que chegou para o Evangelho agora, o negócio está esquisito.
permaneça. Permaneça. Clama e Ele vai te responder. Aleluia. Porque estar na igreja não significa ter ausência de problemas. Tá bom, pastor, então o que eu faço quando nada vai bem? Eu faço escolhas. Porque como eu disse, sempre temos escolhas. Sempre teremos que fazer escolhas. Quer ver? Lembra do profeta Elias? 1 Reis capítulo 19 em diante, ele havia derrotado 850 profetas. 400 profetas de Acera e 450 profetas de Baal. Jezabel tomou conhecimento disso e mandou dizer a Elias: Elias, amanhã mesmo, a essa hora, vai acontecer com você o que você fez com esses profetas. O que Elias tinha feito com os profetas? Depois do fogo ter consumido o holocausto inteiro, ele pegou os profetas e matou a espada. Elias recebeu esse recado e depois de derrotar 850 profetas, ficou com medo da mulher de Jezabel e fugiu, deixou o moço dele na cidade, meteu o pé para o deserto. Quando ele chegou no deserto, ele sentou-se debaixo de um pé de zimbro, de uma planta, de uma árvorezinha, de um arbusto, e ele deitou ali, sentou ali e falou: Deus, não aguento mais, tira a minha vida logo. E deitou e dormiu. Ele escolheu fugir e escolheu orar ao Senhor para que o Senhor tirasse a vida dele. Quem? Elias, o profeta, que falou que não ia chover e por 3 anos não choveu, e que falou, quando viu a nuvenzinha tomando a mão do homem, falou assim: manda avisar o rei que vai chover. Esse Elias que molhou aquele altar, fez o rego com água e molhou e clamou, o fogo desceu e consumiu água, holocausto, pedra, tudo. Esse profeta, que quando falou que não ia chover, ele falou assim: sobre a minha palavra não vai. Gente, você já leu o texto? Ele falou assim: Deus manda dizer que não vai chover. Não, ele falou assim: sobre a minha palavra, não é só a palavra de Deus, sobre a minha palavra não vai chover. E não choveu por quê? Porque ele era muito chegado de Deus. Ele era um encarne, ele era... Tanto que lá no final tu conhece, ele não conheceu a morte. Deus veio com a carruagem de fogo que passou em torno dele, o redemoinho o levou, e ele foi transladado para o céu. Esse cara era muito chapa quente com Jeová. Esse cara escolheu morrer no deserto, com medo da perseguição de Jezabel. Fala: sempre teremos escolhas. A Bíblia vai dizer então, capítulo 19, 1 Reis em diante, que Deus mandou um anjo lá onde ele estava. O anjo aqueceu umas pedras, assou pães, pegou água fresca, acordou Elias e falou: come, bebe, porque é longa a tua jornada. Elias comeu, bebeu e dormiu. Ele dormiu de novo, Oséias. O anjo cutucou ele: ei, levanta, come, bebe e anda, porque é longa a tua jornada. Ele fez a escolha de ficar, Marcelo, no deserto, mas o Senhor providenciou pão e água. O que é pão e água? Pão e água é aquilo que é alimento básico. O homem, diz a ciência, não consegue ficar 3 dias sem tomar água porque ele morre. Pão é alimento básico, aquilo que nos coloca de pé. Pão na Bíblia é Jesus, água é o Espírito Santo. Significa dizer o seguinte: quando eu estou no deserto a ponto de desistir, se eu falar com o Senhor, Ele vai vir com o Espírito Santo que me coloca em movimento. Ele vai vir com Jesus, que é a palavra para me levantar, e eu vou seguir adiante. Eu posso continuar. Sempre teremos escolhas. O texto vai dizer que ele continuou aquela caminhada ainda por um longo tempo, entrou na caverna, se escondeu na caverna. O Senhor, aí veio trovão, veio relâmpago, veio terremoto, e ele procurava o Senhor. De repente veio um vento suave, um cicio na porta da caverna. Quando ele chegou, o Senhor falou: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui no nosso lugar, desce, volta. Existem muitos outros joelhos que não se dobraram. Ele seguiu no ministério. Sempre teremos escolhas. Amém? Aleluia. Josué, capítulo 1 em diante. Deus fala com Josué, olha só, Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso. Versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso.
versículo 9 do capítulo 1, Deus falando de Josué: não foi isso que te ordenei, Josué? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Você percebeu que Josué estava com medo? Daiane, Josué estava com medo. E o Senhor vem falando do versículo 6 ao versículo 9: seja forte e corajoso, seja forte, muito corajoso. Eu não estou falando para você, Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque ele estava com medo. Todo mundo tem direito a ter medo. Todo mundo já passou por medo. Quem tem medo aqui? Botar a cabeça debaixo do lençol, não querer sair porque tinha um fantasma. Isso é quando era criança. Mas falando sério, medo mesmo de circunstâncias, de consequências, de situações. Agora, quem era Josué? Josué era aquele cara que quando foi espiar a terra junto com Caleb e os outros 10 representantes das outras 10 tribos, e que voltaram e Moisés pediu um relatório, todo mundo falando que a terra era bonita e tal, mas tinha gigante, não sei o quê, e Josué e Caleb falou assim: não, a terra é boa, ela mana leite e mel. Josué é aquele cara que atravessou o deserto inteiro com Moisés, que andou aqueles 40 anos, que era aquele descendente da geração que quando criança ele saiu do Egito, e foi ele que chegou até aquele ponto que a geração de Josué inteira padeceu no deserto. Sabe quem era Josué? Lembra quando Moisés foi batalhar e subiu no monte? Arão e Ur subiram com ele, botaram uma pedra para Moisés sentar, e porque o braço de Moisés, quando estava estendido, o povo prevalecia. Quando ele cansava, o braço caía, o povo começava a perder lá embaixo. Arão e Ur subiram, um em cada lado, pegaram e seguraram o braço de Moisés. Sabe quem estava no comando do exército lá embaixo? Josué. Era Josué. E Josué capítulo 1, Deus está falando: Josué, não tenha medo. Todo mundo tem medo um dia. Mas por que, pastor, que Josué estava com medo? Moisés havia morrido. Porque uma coisa é fazer isso tendo Moisés na cobertura, outra coisa é Moisés foi, agora é comigo. Eu que vou ter que dar conta. Dar conta de quê? Do chamado que Deus deu a Moisés lá na sarça. Agora está sobre meus ombros cumprir essa missão com esse povo que eu sei quem é. Ele ficou com medo. Por quê? Porque ele viu esse povo quando Moisés estava lá no monte. O monte trovejava, relampeava, e a nuvem cobriu o monte. Moisés estava lá em cima, o povo estava lá embaixo fazendo bezerro de ouro, e Josué estava onde? No pé do monte, porque Deus falou: não deixa ele subir. Mas ele não ficou no meio do povo. E nos 40 dias que Moisés ficou no monte, ele ficou no pé do monte e o povo lá embaixo. Esse era Josué. Josué sabia quem era Moisés. Josué sabia qual era o chamado de Moisés. É por isso que ele estava com medo. Tem muita gente aqui que já teve medo do chamado. Quem além de mim? Mas não vai ter para onde correr. O Senhor está falando assim: é contigo mesmo. Então seja somente muito forte e corajoso. Josué podia falar assim: passa para Caleb. Porque você vê ele falando de Caleb daqui. Não tem Caleb capítulo 1 versículo 1. Não tem. Ele podia ter falado: Tamires, passa para Caleb. Porque Caleb era parceiro dele também, ué. Josué estava na guerra, mas Caleb também estava, porque ele não estava com Arão e com Moisés, ele estava na guerra. Mas Deus escolheu Josué. Deus vai te escolher para fazer coisas, te chamar para fazer coisas que você vai achar que você é inadequado, inapropriado, inconveniente, e você estará completamente certo. E é por isso que Deus vai te chamar, porque Ele sabe quem você é, e você também sabe quem você é, e você vai, depois de ter feito tudo, entender: foi Deus que fez, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Dá glória a Ele aí, sempre haverá escolhas. Quer ver quem teve que fazer a escolha? Davi. Quem foi Davi? Davi é aquele cara que, se fizesse, conjecturando, tá, gente? Estou blasfemando não, conjecturando. Vamos fazer uma tomografia do peito, do tórax de Deus. Um raio-x do tórax de Deus. Quando aparecesse o coração, quem tu ia encontrar lá? Davi. O homem segundo o coração de Deus. Davi morava no coração de Deus.
tu ia tirar uma xerox, um raio-x. Xerox foi bom, irmão, pode rir que eu sei que você está rindo. Tirar um raio-x do peito do tórax de Deus. Tu ia encontrar lá escrito Davi. Davi era esse cara. Davi era o cara que Deus levantou para que através da linhagem dele nascesse Jesus, o filho de Davi. Lembra o ceguinho Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Por quê? Está se referindo ao Davi, rei, e o rei dos reis. Essa é outra pregação. Mas Davi teve que fazer escolhas. Como assim? Qual foi o maior pecado de Davi? Ele adulterou contra Deus, contra Betseba, contra Urias. Lembra? O povo na guerra, ele ficou no palácio, mandou chamar Betseba, esposa de Urias, deitou-se com ela, engravidou, mandou chamar Urias para poder dizer que o filho era dele, ele não quis, mandou ele para a guerra, mandou matar Urias, deixou Urias lá, Urias morreu. Natan foi levantado por Deus, o profeta foi lá, chegou na cara de Davi, você não sei o que, ovelhinha, ele se arrependeu. Só que Deus falou assim, que Betseba engravidou, essa criança não vai viver. E a criança adoeceu. O que Davi fez, Tamires, Ramalho, Tamires, Matos? Estou treinando o nome das pessoas, porque eu esqueci o nome da Michelle aqui agora há pouco. Eu falei, menina, como é que é teu nome? A criança adoeceu, igreja. A Bíblia diz que Davi botou pano de saco, começou a jejuar, não comia nem bebia, foi para o altar, ajoelhou, chorou, pranteou, clamou para que Deus revertesse o quadro de saúde da criança. Os conselheiros de Davi ficavam olhando assim, preocupados com ele, porque o rei não comia, ele rejeitava a comida. Até que a criança morreu e eles ficaram assim, sem jeito de dizer a Davi, falou assim, se ele não estava comendo quando a criança estava viva, e agora que ela morreu? E aí ele falou, Davi esperto, falou assim, estão cochichando o que aí? A criança morreu? Eles falaram assim, morreu. Davi levantou-se, diz a Bíblia, foi em casa, tomou um banho, trocou de roupa, voltou para o templo, adorou, terminou a adoração, foi para casa, sentou à mesa e comeu. Os conselheiros de Davi falaram assim, ué, quando a criança estava viva e tinha esperança, você não comia, agora que morreu, tu está aí comendo? Aí ele falou assim, quando ela estava viva, havia esperança, mas, parafraseando, a resposta à minha oração foi não. Deus não poupou o meu filho. Davi poderia desviar. Também não vou mais para a igreja porque Deus levou o meu filho. Davi poderia chutar o pau da barraca. Também não quero ser mais rei, porque eu venho vencendo essas guerras tudo para ele, no nome dele exaltado, eu faço, eu aconteço, e ele não poupou o meu filho. Davi tinha essa escolha para fazer, mas ele escolheu. A resposta da minha oração foi não, mas eu prefiro continuar servindo ao meu Deus. E ele seguiu o ministério dele. Por isso que da linhagem dele veio Jesus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sempre haverá uma escolha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra da fornalha que eu falei ainda há pouco? 7 vezes mais aquecida. Por que esses caras foram parar na fornalha de Nabucodonosor 7 vezes aquecida? Porque eles não quiseram se dobrar à estátua do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, verso 16 em diante vai falar isso. Eles não quiseram se dobrar à estátua. E aí mandaram aquecer lá 7 vezes a fornalha. E o Nabucodonosor, que gostava desses caras, Nabucodonosor gostava de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham uns privilégios lá. Eles foram dedurados pelos fofoqueiros invejosos. Isso aí é outra pregação. Mas o Nabucodonosor, como tinha colocado esse edito, ele não podia voltar atrás. Ele deu uma segunda chance e falou assim, olha só, vamos mandar tocar as trombetas de novo, Sadraque, Mesaque e Abednego, e vocês se prostrem. E eu quero ver, se vocês não se prostrar, quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão. Sabe o que eles fizeram quando a trombeta tocou? Todo mundo se prostrou, os caras. Vem aí, Batu. Eles não se prostraram. Olha o que eles falaram para o rei, quando Nabucodonosor falou, quero ver quem é o rei que o Deus vai livrar vocês das minhas mãos. Olha a resposta dos caras. Olha só, rei, deixa eu te falar uma coisa se você não sabe, tá? O meu Deus, a quem eu sirvo, pode me livrar. Dá um glória a Deus. Agora eu quero ver tu dar glória agora. Agora eu quero ver. Mas se ele não quiser me livrar, também assim eu não vou me prostrar.
Ou seja, se ele não quiser me livrar, eu vou morrer e eu não vou me prostrar. Dá glória agora. Tipo assim, eu vou orar, mas se ele não responder, ele não respondeu, eu vou continuar sendo filho dele, servo dele, vamos embora para frente que se anda. Eles tinham dali a escolha de se prostrar ali e permanecer vivo. Eles não se dobraram à estátua de Nabucodonosor, às questões do mundo, aos manjares do mundo, aos reis do mundo, e preferiram entregar a vida para Deus. E por terem entregue a vida para Deus, Deus poupou a vida deles. Mas eles sabiam que se não se prostrassem, eles iam morrer. Gente, eles estarem vivos foi milagre. Eles não sabiam que o quarto homem estava lá esperando eles. Eles sabiam que eles iam morrer. Os soldados que foram jogados na fornalha, quando chegaram perto, os soldados já caíram mortos. Pensa comigo. Vê se eu estou feliz demais hoje, ou assentindo o que eu estou dizendo. Os soldados pegaram eles, Júlio. Pega assim, ó, Júlio, Ramon, o mestre lá, tudo homem forte e bravo. Pegaram, são soldados, pegaram aqueles 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens. Quando eles foram levar na fornalha, eles caíram mortos, porque o calor era grande. Então quem jogou eles na fornalha? Eu acho que eles pularam. A Bíblia não diz isso, tá? Sou eu que estou conjecturando. Se os soldados caíram mortos antes de chegar na porta da fornalha, quem jogou eles na fornalha? Eles entregaram a vida. Não vivo eu, Cristo vive em mim. E por terem entregue a vida pelo Senhor, o Senhor os aguardava no meio do fogo. Sempre haverá uma escolha. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, verso 14. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está falando assim? Esse cara aqui, apóstolo Paulo, ele naufragou não sei quantas vezes, ele foi preso, ele foi açoitado, prenderam ele lá no profundo do cárcere. O apóstolo Paulo, ele falou, eu sei caminhar com Deus na riqueza e na pobreza. Esse cara é o apóstolo Paulo. Ele falou assim, ó, esquecendo de tudo isso que fica para trás, eu sigo para aquilo que está diante de mim. O que está diante de mim? O alvo. Qual é o alvo? É Cristo, é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o meu Senhor. Ei, Ele não está se importando com o que aconteceu comigo. Ei, ninguém me ama, ninguém me quer, meu pai me abandonou, me abandonou. Não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Cada um aqui tem uma história. Cada uma chegou aqui de um jeito. E glória a Deus que chegamos. Agora o importante é para onde nós vamos. E nós vamos para Jesus. No caminho de Jesus, que está à direita do Pai. Aleluia. Olha o que Jesus diz. Jesus falando, Mateus capítulo 11, verso 12. O reino dos céus é tomado por esforço. Em outra tradução, o reino de Deus é tomado pela guerra. O que é isso? Jesus está falando assim, ó. O mesmo Jesus que João capítulo 16 falei que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Jesus está dizendo assim, que nesse mundo que ele venceu o mundo, está falando assim, vai ter que lutar, vai ter que guerrear. Aos vencedores, diz Apocalipse, receberão a coroa da vida eterna. Por que é vencedor? Porque alguém vai ter que lutar e vencer. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando para nós aqui? Pastor, o que tem tudo isso a ver com o texto que o senhor leu para a gente começar essa pregação? É que Abacuque fez uma escolha. Olha Abacuque, olhando para o povo judeu, aflito porque estava sendo açoitado, perseguido, como consequência de desobediência. É Abacuque capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, ou seja, está tudo ruim. Trabalha, não vê resultado, não tem remédio, não tem azeite, não tem nada, está tudo ruim.
Tá esquisito. Ele fala assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ele poderia escolher chutar o pau da barraca, sim ou não? Mas ele não escolheu. O profeta está falando para o povo: povo, não está bom, mas glorifica o nome do Senhor também na pobreza. Aleluia. O nome Abacuque significa abraço, ou aquele que abraça. Interessante que o abraço faz parte do momento de alegria. Está tudo dando certo. Você foi promovido na empresa, você conseguiu comprar a tua casa, vocês conseguiram marcar a data do casamento, você conseguiu a cura com o milagre de Deus, está tudo indo bem, está tudo fluindo bem, você formou na faculdade, agora você é engenheiro, médico, professor, você é arquiteto, você é o que Deus quis que você fosse, está tudo caminhando bem. O que a gente faz? Cara, parabéns, vem cá, me dá um abraço, glória a Deus. Tem Abacuque, porque Abacuque é abraço. Mas o Abacuque também se faz presente na tristeza. A pessoa está passando por dor, por doença, dificuldade. Aparece um Abacuque e traz conforto. O que Deus está querendo falar com a gente aqui? Que aqueles que escolhem, diante das escolhas que nós temos, continuar caminhando com o Senhor, sempre haverá um Abacuque para acolher com os braços. Nunca caminhará sozinho, porque Abacuque é um homem de aliança, e o aliançado nunca anda sozinho. Eu sei que você passou por muitos momentos de dores, de repente está passando agora, mas se você que já passou e agora não está passando, se você fizer um exercício, você vai lembrar quem foi o seu Abacuque ou a sua Abacuque naquele momento de dor. Como assim, pastor? Quem te estendeu a mão? Quem te abraçou? Quem te acolheu? Pastor, não tinha ninguém. Se tu está vivo até hoje, tinha. Quem? Aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele estava no barco da sua vida. Você não sabia que ele estava, mas ele estava. Ou de repente tem alguém aqui passando por dificuldades, problemas de diversas áreas, financeiros, emocionais, patológicos, profissionais, amorosos, pode ser na família, relacionamento de pai, filho, mãe, esposa, esposo, não sei. Eu sei que esse lugar é um lugar onde tem abacuques, que são pessoas que cuidam de gente. E o Senhor está te chamando hoje, médio, para te dar um abraço. Porque o Abacuque é aquele que vê a situação e fala assim: tá ruim, mas isso que está ruim é do mundo. O meu Deus não é do mundo. Então ainda assim eu vou adorar o nome dele. Porque eu esqueço dessas coisas que ficam para trás. Porque o meu alvo é Cristo, é a minha salvação. É o novo céu e a nova terra. Porque no mundo eu terei aflição, mas eu vou guerrear, porque Cristo venceu o mundo, e eu vou tomar o reino de Deus, a minha salvação, por esforço. Eu não vou esmorecer, eu não vou querer ficar pelo deserto e falar: Deus me mata, me morre não, me mata, me leva. Corta essa parte do me morre, que eu não estou aguentando isso. É a alegria do Senhor que está dentro de mim, eu não estou aguentando. Essas coisas são momentâneas e passageiras. Porque quando esse corpo aqui for glorificado, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Fique em pé no seu lugar.